Bom, pessoal, bem-vindos ao Vaso Podcast, o novo podcast da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, uma forma diferente de estar levando o tema de cirurgia vascular para a população. E hoje nosso convidado, ninguém menos, ninguém mais do que Paulo Musi, né? Maior celebridade médica do país, um cara que eu tenho a honra de conhecê-lo, tá? Médico pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, especialista em ortopedia e traumatologia, docente de diversos cursos de pós-graduação, professor de disciplina, membro da American Physiological Society desde 2014, membro da Sociedade Francesa de Medicina, que currículo é esse, meu amigo? Diretor clínico da Clínica Musi, médico responsável pela traumatologia e desempenho da Seleção Brasileira de Rugby e possui 8 milhões de seguidores em rede social. O homem é um mito. O homem é um mito. 3,5 no TikTok, 1 milhão e pouco no YouTube. E ainda é YouTube, é isso aí. Eu não sei como é que eu consigo viver, eu não sei como é que você consegue, meu amigo. Eu já fico feliz quando eu vejo isso. Porque eu posso sair correndo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Me conta aí, comece. Conta um pouquinho sobre a sua história pra gente, Paulo. É uma história igual de qualquer médico, Stephanie. Eu fiz 2 anos de cursinho, passei na faculdade. E eu acho importante começar pela história do cursinho, porque é onde a maioria do pessoal bom desiste. E eu te digo pessoal bom porque geralmente as pessoas com mais autocrítica são as que menos acreditam em si. E eu tenho certeza que tem muita gente boa por aí que abandonou porque em algum momento desacreditou de si, né? E eu tenho certeza que outras tantas hoje pensam com muita clareza: e se eu tivesse desistido? Né? Bom, me vi na Escola Paulista em 1999, né, e entendi que o currículo é uma coisa que pesa na nossa vida, mas eu queria deixar bem claro que o currículo ele não pesa como uma coroa, porque ninguém olha para o seu currículo e é obrigado a reverenciar-te. O currículo ele pesa quase como se fosse um manto, ele é difícil de carregar, só quem está atrás de você vê, e se você deixar ele arrastar no chão, ele vai sujar. E lembrando disso, percebendo isso, eu tentei fazer a minha vida pelo que é a medicina tradicional, né? E depois eu vou esclarecer o que eu tentei, porque eu acredito que eu tenha conseguido, mas porque existe uma aparência, né, de que o que eu fiz não foi uma medicina tradicional, né? Eu fiz residência, aliás, eu tenho 2 especialidades, foram 2 títulos, né? O outro é de medicina esportiva, pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte, e mais tradicional que isso, eu acho que a única coisa que eu não fiz foi uma carreira acadêmica, porque eu tive uma carreira acadêmica durante a faculdade, e aquilo me mostrou que se eu fosse fazer uma carreira acadêmica em relação a mestrado, doutorado, que para aquilo que é o meu estilo de exercer minha profissão, eu gostaria de fazer mais tarde, com muita experiência. Porque até então, o que eu precisava organizar na minha vida é a quantidade de conhecimento que eu teria. Então, acredito que possa, num futuro próximo, né, me tornar para esse lado. Mas que até então, né, eu me preocupei em ser, né, um bom médico no sentido de conseguir realizar o que é o trabalho do médico, é diagnosticar, acolher e tratar o paciente, né? E aquilo que eu acho que confunde as pessoas é justamente a questão da fama, né? E eu falo fama porque, primeiro, acredito que se eu falasse sucesso, seria uma arrogância muito grande. O sucesso a gente não fala para as pessoas, a gente sente dentro da gente. A gente deita no nosso travesseiro e fica feliz com o que a gente faz. A gente acorda de manhã e fala: caramba, sou médico, eu queria usar outra palavra, né? Mas essa sensação de satisfação e de felicidade, né, que acontece ao mesmo tempo e que são coisas diferentes. Satisfação é quando a gente faz uma coisa tão boa que a gente perde a noção do tempo. Quantas vezes você já ficou no hospital além do seu horário? Quantas vezes Inúmeras vezes. E você ficou satisfeita com o que você estava fazendo. Agora, a felicidade é a expansão do ser, é a expansão do indivíduo. E o que é um processo de especialização e de
residência que nós passamos, senão a expansão do que é a nossa capacidade médica. E o que não é ser médico, senão representar profissionalmente aquilo que está dentro da gente, né? Então, não que a medicina seja um chamado, mas que ela é uma capacidade, né? E que começa com a nossa capacidade de nos conectar com as pessoas, né? Nesse sentido tradicional. Aí, no sentido não tradicional, é porque é o que eu acredito que muitos profissionais eles olham pela questão da comunicação, que eu acho que é uma obrigação médica, porque quando o médico ele não se expressa, quando o médico ele não se coloca na sociedade da forma que a sociedade pede naquele momento, nós criamos uma lacuna. E essa lacuna é preenchida por pessoas que têm outros interesses que não os nossos, que são de tratar o paciente, e têm interesses, portanto, que hoje claramente são ligados a mercado, a ganhos financeiros, sem a mesma responsabilidade, e que tomam aquilo que, não um espaço, mas eles tomam para si uma autoridade para falar de certas coisas que não os cabe. Por quê? Porque não existe a responsabilidade. Quando um médico fala alguma coisa, ele carimba embaixo. Então vai aparecer no título desse podcast, né, todos os nossos nomes e os nossos CRMs. E vai aparecer os nossos títulos de especialidade com os devidos RQS. Mas quando uma pessoa, ela é um leigo, mas que decide falar sobre um assunto trazendo mais informação, que não sofreu uma curadoria, ela não tem responsabilidade sobre isso. É por isso que talvez esse não tradicional, ele possa se aplicar, né? E porque a fama, ela traz essa dificuldade das pessoas, elas te enxergarem como você realmente é. Né? Então, eu agradeço, Thiago, né, como de me chamar de celebridade, mas, meu amigo, acho que não tem nada célebre aqui que a gente faz. É uma grande responsabilidade. É um manto que eu carrego todo dia e que eu me esforço muito para não sujá-lo, porque eu sei que uma vez que eu suje esse manto, eu vou estar sujando a própria medicina. Você é um promotor da saúde. A gente, como médico, é promotor da saúde. A gente é promotor 24 horas por dia. O fato da gente se expor, eu sempre coloco que nos coloca em vitrine. E é o que você falou. A vitrine, qualquer hora, ela pode manchar. Perfeito. Então, realmente, a gente tem uma responsabilidade acima do normal. Concordo plenamente. Exato. Mas eu te vejo de uma forma que eu te vejo um cara hiper bem informado, que resolve olhar o paciente de uma forma que eu acho maravilhosa e fantástica, que eu lembro nosso antigo presidente, Dr. Bruno, que você fez o podcast, que a gente fez a live com ele, que ele falava que tinha que saber a cor do olho do paciente. Perfeito. E eu vejo você saindo um pouco desse tradicionalismo para cuidar da pessoa. Como é que você faz isso todos os dias? Porque 6 horas da manhã você está na sua bicicletinha lá. Fato. Como é que você faz isso todos os dias e você consegue encantar as pessoas a mostrar a elas que a medicina não é só aquele receituário, não é só tratar aquela hipertensão e aquela diabetes. O que te levou a isso? E o que é que te guia todos os dias a fazer isso? Thiago, aí a gente tem que falar de matemática, a gente tem que falar de teoria de Nash, né? E quem me ensinou isso não foi um médico, foi um físico, foi meu pai. Eu te falo isso porque eu acredito que todo médico tem isso, sabe, Thiago? Mas eu acredito que a faculdade não é o melhor lugar para você aprender. Você aprende, na realidade, acompanhando alguém e não sentado numa sala observando uma aula clássica. Nesse sentido, é por isso que a gente viu sempre o que era uma série de pessoas defendendo a medicina à beira do leito, né? O que era você ter uma relação com um médico sênior, né, de tutoria ou de, às vezes até aprendizado, quase como se fosse um aprendiz. Porque, de fato, quando nós estamos dentro da faculdade, o que nós aprendemos é informação, é técnica, é conhecimento. Agora, quando a gente está do lado do nosso professor, o que nós estamos aprendendo é, de fato, medicina. É que aquilo que é base para você aprender medicina é o conhecimento médico. Agora, para você tornar-se médico, é acompanhar um médico sênior. A medicina ela sempre vai ser uma arte, né, no que tange aquilo que é a sua execução, a forma que você aborda o paciente, que você o acolhe, ou que você, numa situação de extremo falta de esperança, você pelo menos dá conforto a ele.
guardando para si aquilo que é a situação de um desfecho que, né, nós não gostamos, mas entendemos que em algum momento vai acontecer. E por que que isso talvez soe tão diferente? Porque eu acordei muito cedo para isso, sentado com meu pai, conversando, e ele me falou, o que que você vende, Paulinho? E é uma pergunta clara, né? Porque medicina é uma profissão, né? Você tem que pagar conta, né? E você tem que dar conta da sua família, mesmo que você não passe tanto tempo com ela, né? Mas você é um ser humano que precisa sobreviver. E ele me perguntou, o que que você vende? E eu enrolei e respondi algumas coisas. Ele falou, parabéns, você respondeu o que uma série de médicos já respondeu antes de você, mas você não falou certo. E aí, professor de física, ele me trouxe o trabalho de um sujeito chamado Kenneth Arrow, de 1963, que muitas aulas de pós-graduação eu abro com esse trabalho, porque isso vai justificar aquilo que virá logo adiante. Por que passar esses conteúdos numa pós-graduação, se isso é aquilo que é o cerne da minha profissão, né? Quer dizer, por que eu estou entregando para você uma coisa que eu faço? Isso não faz sentido do ponto de vista, entre aspas, comercial, que o que todo mundo está preocupado hoje, como empreender em medicina, né? E aí eu explico para eles, olha, Kenneth Arrow, em 1963, ele mostrou isso. Você não vende seu tempo. O médico, ele não é um cronômetro que você seta e fala assim, olha, eu gastei 30 minutos com você ou 15 minutos com você. Não é isso. O médico não vende saúde. Você falou em promover saúde. Isso é muito maior do que isso e as pessoas confundem essas duas coisas. E o médico não vende saúde porque saúde não é um commodity. Você não compra 100 saúdes e caso você tenha uma gripe, você gasta 10. Se você tem um Covid, você gasta 35. Né? Você não pode pegar e guardar no armário. O médico também não vende formação. Você não vai cobrar do seu paciente o quanto você gastou para fazer tudo aquilo que você fez. Até porque o mais caro não foi o dinheiro. O mais caro foram as horas extras, o mais caro foram as preocupações, o mais caro foi aquela borboleta na barriga que você tinha a primeira vez que você foi sentar e falar assim, olha, doutora, a senhora vai fazer hoje uma prótese aortobifemoral. Tá pronta, Stephanie? E aí você deu aquela engolida seca, falou, vamos abrir, né? Vamos, tá tudo bem. O que a gente vende? A gente vende confiança. É isso que a gente vende. E por que eu falo que a gente tinha que conversar e tinha que citar o Teorema de Nash? Né? Porque, bom, John Nash, que foi um matemático, vencedor da medalha Fields, né, e que fez toda a diferença na história da humanidade, infelizmente ele já é falecido, ele mostrou-nos matematicamente que a melhor escolha é aquela que favorece você e a sociedade que você está inserido. No filme, aquele filme Uma Mente Brilhante, é sobre ele. Então, eles conseguiram caracterizar muito bem o que é essa questão da decisão. Eles estão num bar, entra um grupo de mulheres e uma se destaca entre todas. Não vou falar mais bonita, mas vou dizer, uma destaca-se. E todos os meninos que estão com ele olham para essa mulher e todos têm a mesma intenção. Vou cortejá-la. E aí ele fala, opa, peraí, vamos pensar aqui. Se todos nós abordarmos essa mulher, ela achará que existe ainda algo melhor por vir. E todos iremos perdê-las. Faz sentido que a gente não procure a mulher que chame mais atenção, mas a mulher que mais combine conosco. Então vamos combinar o seguinte, vamos olhar para esse grupo de meninas, vamos olhar a que mais combina com cada um de nós, e aí nós decidimos quem cortejará a que mais chama atenção. E ótimo, cada um escolheu e de fato acabou sobrando essa menina que mais chamava atenção para o John Nash. Só que quando ele olha para ela e todos já estão perfeitamente acomodados cortejando as outras meninas, ele fala, nossa, eu preciso escrever. E ele passa direto por ela e vai para casa escrever, o que vai ser, né, um dos temas dele ganhar a medalha Fields um pouco mais para frente. Medicina é assim. Eu acredito que seja assim. Eu não acredito que quando você faz algo que seja bom para os outros a custo de si próprio, isso seja uma coisa boa. Aliás, eu acho que isso é um grande narcisismo passivo, que você faz para você se sentir melhor com aquilo que você é, porque você precisa perceber que tem alguém que depende de você.
Também não acredito que você fazer medicina para te satisfazer ou para encher o seu bolso a custa dos pacientes seja correto, porque aí é uma questão de ética médica. E que, infelizmente, hoje nós observamos algumas situações que talvez se enquadrem nessa condição. Quando a coisa é boa para o paciente e é boa para o médico, é esse o caminho que nós temos que andar. E eu acho que essa é uma discussão, Tiago, que a gente tem que ter com muito cuidado e dar muita importância a ela, porque o mundo da medicina que a gente vive no Brasil hoje nos é desfavorável. Existem aí o que são as operadoras de plano de saúde que têm tomado algumas medidas que não só são impopulares, mas também são antiéticas. Elas não estão tratando mais o paciente como vidas que elas cuidam. Elas estão tratando como contra-cheques que têm que ser pagos. E elas não fornecem nenhum trabalho, um serviço de boa qualidade e nem a perspectiva do serviço adequado. Sendo assim, dentro daquilo que é a escala do meu dia, e por isso que eu te falo, né, que para mim é muito emblemático essa questão do John Nash. O que eu faço é muito bom para mim e muito bom para quem me assiste. Evidentemente que nem todas as pessoas que estão na rede social, né, elas vão conseguir marcar uma consulta comigo por uma questão prática. São milhões de pessoas, eu sou um. O dia tem 24 horas, né? E eu tenho um tempo no meu consultório, 12 a 14 horas é o que eu fico ali, né? 4 vezes por semana, um dia meu é cirúrgico, né? Então, como eu não posso chegar em milhares e milhões de pessoas dentro da minha clínica, eu faço aquilo que está dentro daquilo que é o Código de Ética Médica, que é você esclarecer as pessoas, mas eu faço de uma forma que também eu tenho uma contrapartida. Qual é a minha contrapartida? Amigão, eu preciso fazer 1 hora de aeróbico por dia para manter esses músculos aqui. E é chato pra caramba. Não fala isso não, a gente já discutiu sobre isso. É muito chato. Para. Chato é ficar levantando peso, a gente já discutiu sobre isso. Cara, eu não aguento. Então o que eu faço? Eu ligo aquele telefoninho e eu fico conversando com o pessoal, passo o tempo, que é uma maravilha. Tá ótimo para nós dois. Eu faço meu aeróbio, eles me fazem companhia e eu falo para eles das coisas que eu acredito que são importantes para que eles façam aquilo exatamente que você falou, promoção de saúde. Então o sujeito entende um pouco mais por que ele precisa procurar um médico, ou por que ele precisa ter a intervenção do nutricionista, ou por que não dá para ele treinar ouvindo as vozes da cabeça dele, né? Ele tem que ter um treinador para ele aprender a treinar e coisas do tipo. Perfeito. A internet está cheio de gente falando um monte de coisa. O que você acha assim que... Você tem medo dessas... Como você falou aí, das pessoas que não entendem da coisa, mesmo aquele efeito Dunning Kruger da história. Perfeito. Você tem medo dessa falsa informação, do silêncio da gente, de alguns? Eu tenho medo do silêncio da gente. Eu tenho muito medo do silêncio da gente. Porque, sabe, para uma mentira se tornar verdade, ela só precisa de frequência. E hoje as pessoas aprenderam a mentir muito bem. Elas pegam essa mentira e revestem com uma casquinha de verdade. E aí, meu amigo, pra gente desfazer isso é muito difícil. Propaganda. Em relação ao ataque das pessoas, que é isso que muitos médicos têm medo, eu aconselho fazer isso aqui. Isso é um telefone, isso é a face do telefone, você põe ele de ponta cabeça e resolveu o problema. O cara que te xinga na internet, ele nunca vai te alcançar. Concordo. E é isso, e é por isso que ele continua te agredindo, te vilipendiando, mas a decisão de você aceitar isso e levar embora é uma questão sua. A bronca é dele, né? Não é sua. Exato. Algumas vezes eu respondo, mas aí a gente fala de outra teoria, né? A teoria da janela quebrada, né? Então, eu não deixo da janela quebrada na minha casa, né? Então, se uma pessoa me ofende, eu faço a resposta quando eu acho uma coisa importante, quando mexe com algum ponto que eu percebo que pode criar uma recorrência, aí eu respondo na altura, coloco a pessoa no lugar dela e dou o exemplo para os outros. Então não é uma resposta para ela, é uma resposta para as outras pessoas. Se vocês quiserem continuar aqui, a conversa é séria. Aí a gente está falando de homem. Aí eu vou descobrir onde você mora. Você vai receber uma cartinha, você vai tomar um esculacho agora e depois você vai tomar uma cartinha para ter que responder como homem isso daí que você fez, né? Agora, o restante, vira o telefone, desliga e vai fazer outra coisa. Eu concordo, também não deixo chegar em mim. Fala de saúde, Stephanie. E, bom,
Ele acabou já falando um pouquinho, mas fala um pouquinho pra gente o que você acha desses segredinhos, métodos milagrosos que andam aí pela internet. Olha, bom, a primeira coisa é que se é segredo não é para ser revelado, né? Então, eu nunca conheci um segredo, o propósito desse segredo ele é para ser vendido, não conheço isso, né? Segundo lugar, eu acho que se fosse uma coisa realmente boa, né, seria uma coisa que a primeira pessoa que tivesse acesso a esse segredo contaria para outras 10, que contariam para outras 10, e exponencialmente a gente já não teria mais um segredo e teria, de fato, toda a população em ordem curada daquele problema. Isso não acontece, então não existe segredo. O que existe é muito trabalho, né, Stephanie? Existe muito esforço, existe muito abnegação, que eu acredito que seja a palavra. O quanto na sua vida, por exemplo, você deixou de fazer determinadas coisas que estão adequadas para a etapa que você está vivendo, né, para você se dedicar à medicina. Se você me permite, né, eu vejo que, por exemplo, é comum na medicina hoje eu observar colegas minhas que fizeram congelamento de óvulo porque falaram, não, deixa eu primeiro terminar a residência. Fizeram residência. Deixa eu primeiro terminar a minha especialização da residência. Não, agora deixa primeiro, porque eu já engatei o mestrado. Aí quando a mulher tem lá os seus 45 anos de idade, acho que dá para eu engravidar depois que eu pegar a chefia do serviço. Cara... Aí não dá mais, né? Quantos não você já falou para a vida, né? É essa que é a questão. Meu amigo, é o seguinte, estamos aqui falando com você, um cara que exala hábitos saudáveis de vida. O que você leva mais de mensagem sobre a importância de ter uma vida saudável no dia a dia? Nem, como você falou, nem com seus pacientes, porque acaba sendo muito limitado. Mas, digamos assim, ao seu alcance diário, quando a gente está falando de mídia social, esse alcance de milhões de pessoas, como é que você consegue levar para eles essa importância da vida saudável? Quais são os pilares das suas palavras para eles? Hoje a gente tecnicalizou tudo, né? Então a gente tem os 5 pilares da medicina do estilo de vida que traduzem muito bem o que é isso. Mas, para te falar um segredo, eu falo, no meu coração, Thiago, eu falo muito para médico. Muito. Porque são os profissionais que eu mais convivo, são as pessoas que mais eu percebo que faltam com atenção à saúde. Quando a gente olha números, por exemplo, até a década de 70, né, a prevalência de suicídio na população universitária era de 10%. Hoje teve um aumento de 70% no que é isso, e a maioria desses caras são médicos. Sabe, me dói observar que tem pessoas que têm uma carreira que me deixa tão feliz e que se tornam tristes. E eu acho que a coisa mais importante naquilo que é o nosso caminho, então, né, e um dos pilares de saúde que a gente tem é a saúde mental. Primeiro você tem que saber quem você é, o que você deseja e como você vai chegar nisso. E as pessoas, aparentemente, elas perderam essa conexão e viraram um automático de eu preciso fazer isso, depois aquilo outro, e pararam de se perguntar, mas aonde que eu quero chegar? Né? E o que eu espero disso? Qual que é a minha expectativa disso? Eu tenho esse carinho especial por médico, porque, cara, na vida a gente veio para esse mundo na mão do médico, e a gente vai embora na mão de outro. E às vezes a gente não vai embora porque tem um médico trabalhando para isso não acontecer. Né? Algumas pessoas elas precisam passar por uma experiência de quase morte para se dar conta disso, mas outras, elas observam o que é a rotina das pessoas e elas se tornam mais despertas para aquilo que é a nossa atividade. E eu acho que é importante a gente falar principalmente nisso agora, e para os mais jovens, né, e que não é uma questão de a residência precisa ter 60 horas semanais como trabalho. Não é essa questão. Não é o quanto você trabalha.
né? Não é, de repente, as horas no hospital. Eu adoro hospital. Quando eu chego no hospital, eu sinto um alívio, uma paz. E toda vez que eu entro no centro cirúrgico, parece que eu estou, sabe, no lugar que eu nasci para estar. É uma sensação de pertencimento que vocês sabem exatamente o que é isso. Parece que você está salvo. Nossa, cheguei no lugar que eu tinha que chegar. Então, não são quantas horas, as talvez 8, 10 horas de uma prótese ortobifemoral, que é a primeira vez que a Stephanie foi fazer, ela demorou. Mas seja as condições que nós nos tratamos como colegas. Em vez de você competir, você cooperar. Em vez de você difamar, você chamar para uma conversa e contemporizar. Eu acho que essas coisas são importantes. Eu acho que dentro da medicina a gente ficou tão preocupado com a ética escrita que a gente perdeu o que é a ética e a moral do dia a dia de você pegar o telefone e ligar, fulano, tá tudo bem? Olha só, tô te ligando por causa de um problema aqui, vamos resolver? Isso, claro, é uma questão da época, né? Em todas as esferas nós observamos isso. Mas eu acho que na medicina isso não pode acontecer. E não pode acontecer por uma coisa muito clara. A medicina eu enxergo hoje como uma larga pizza de conhecimento. Ela é extremamente vasta. Mas quando você chega naquilo que é um ponto crucial dela, ela é fina. Você não tem muita profundidade para ir, porque você tem que fazer aquilo, porque aquilo é o que tem evidência para ser feito. Então não dá para você cavar muito além disso. Então você precisa do seu colega, porque essa natureza de pizza, ela também obedece a um outro raciocínio que é a natureza rizomática do conhecimento. Você tem um tronco central, só que essas raízes elas se espalham para todos os lados. Então, nós estamos sentados aqui, 3 médicos. Né? Eu estou num ponto da raiz, vocês estão em outro completamente diferente. E dependendo do que cada um de vocês dois faz na cirurgia vascular, vocês estão num ponto e a outra está no outro. E é outra, parece que é outra especialidade. É só se olhar a ortopedia. A gente desmembrou o paciente. Não, eu não falo de joelho porque eu faço ombro e cotovelo. Não falo de ombro e cotovelo porque eu faço coluna. Só traz a coluna para mim, o resto você pode deixar aí. Se a gente pudesse desmontar o paciente e separar e atender em separado, seria ótimo, né? Porque a gente resolveria todos os problemas. Mas não é assim. E aí até mesmo os ortopedistas têm que aprender a conversar com o paciente e, de repente, aprender a medir a pressão para a gente poder, né, operar ele para a sala de cirurgia com tranquilidade. No final é isso, né, meu? Paulo, me fala uma coisa. Você já teve alguma doença vascular? Eu tive trombose na África eu acho que 2016 ou 2017. Foi uma história maravilhosa. Eu estava num voo. Conta aí pra gente. Eu estava num voo, né, desidratado, aquele calor de 53 graus no vento, né? Então você não tá na brisa, você tá pegando a assadura, né? E aí, bom, estava desidratado, esperando o voo. Subimos, o que a gente faz, né? A gente hemoconcentra, senti uma coceirinha na canela. Foi o que eu pensei na hora. Eu falei, pelo amor de Deus, não fica vermelhinho, não. Ficou. Aí eu cheguei, a gente estava pousando em Johannesburgo e eu vi fazer aquele cordão, assim, eu falei, pô, será que eu vou na farmácia? Será que eu não vou na farmácia? Médico, no caso, sério. Quanto é difícil. Você foi lazer, passear. Passear, eu tava com minhas filhas, com a minha mulher, eu olhei elas pro lado e falei assim, será que elas vão conseguir me carregar? Preciso fazer alguma coisa, né? E na hora, né, você pensa assim, e se eu comprar um anticoagulante, né? Você vai na farmácia e você descobre que não tem, né? Tem aspirina. Aí você pensa assim, vou tomar uma aspirina, pelo menos é um antiagregante plaquetário que vai me segurar vivo, né? Durante aí mais 5 dias, que é o que eu preciso, eu só preciso viver 5 dias. Então, eu na minha cabeça eu precisava viver 5 dias. 5 dias eu tomando aspirina, e aquela canela coçando. Cheguei no Brasil, O voo de volta ainda. Voo de volta, eu cheguei a procurar Clexane. Quem falou que eu achei esse negócio em Johannesburgo? Não tinha, né? Eu consegui chifre de rinoceronte, mas Clexane eu não consegui, né? E aí fui, né, segurando, né, foi a maior força que eu fiz, fui segurando o rabicó até chegar no Brasil, né, pelo menos na trombose hemorroidária, porque eu estava ferrado.
Cheguei, liguei. Meu médico falou, o negócio tá assim, né? Vem pra cá, vamos fazer alguma coisa. Aí nada que uns 2 mesezinhos de que ela me deu na época. Foi uma trombose superficial? Foi, superficial. Exato. E depois teve que operar, né? Eu operei porque eu tinha algumas insuficiências venosas parciais, né? Mas como eu tenho histórico de família, né? Então eu tenho dos 2 lados da família. Então, suposto que tivesse. E aí minha opção, né, foi justamente operar e deixar isso para trás. E agora, quando você viaja, você leva um Clexane? Olha, para prevenção. Na verdade, eu tomo um outro remedinho, eu tomo um no dia que eu vou viajar e um quando eu chego, assim, então... só para aquela... E deixa na mala, né? Exatamente, vai que a gente aprende. E meia elástica você usa? Meia elástica eu comecei a usar. Comecei a usar depois que eu tive. Eu usava para dar aula, porque eu tinha muita dor, né? E eu acho que existe um componente também que eu me confundia por causa do treinamento, porque uma das coisas que eu faço antes de dar aula, eu treino, porque melhora a minha atenção, melhora meu... eu não sei, tem um componente muito psíquico o treinamento para mim. Descarrega, né? Não tem jeito. E eu entro para dar aula mais tranquilo, mais sereno, né? Então, eu treinava, muitas vezes eu treinava membros inferiores, e eu ia dar aula em pé, né? E eu dava aula das 8 até as 8 praticamente, né? Porque sempre o papo rende na pós, né? Aí o pessoal quer saber, mas e no consultório, como você faz isso aqui, aquilo ali, e olha, eu tô com um problema assim, e ia. O sábado geralmente ia até as 8, domingo o pessoal já queria ir embora, porque também tinha gente de fora, né? Nos lugares que eu ia dar aula, então 6 horas a coisa acabava. Mas era um longo período em pé, né? Paulo, você achava que hoje, operado, vendo hoje antes, atrapalhava a sua performance de treino quando você tinha varizes? Eu acho que não me atrapalhava, mas era uma coisa, do ponto de vista mental, muito ruim de observar, né? A perspectiva da doença ela é ruim, principalmente quando você tem uma doença aparente. E outra coisa que a gente associa, varizes, a gente associa a idade, né? Então você não se sente nem com saúde, nem jovem, né? E hoje a gente tem uma juventude que é diferente, né? 40 anos, 20 anos atrás era uma coisa completamente diferente do que é hoje. 30, 40 anos, há 20, 30 anos atrás, eram senhores e senhoras, né? Você olhava, chamava de tio. Hoje o pessoal te chama de tio por deboche, né? Mas eu tô melhor do que os tio de 20 e tantos anos atrás. E o que eu tinha de... Deixando claro que eu também. Ótimo. E aí eu comecei a usar a meia, eu comecei a perceber que esses dias eu tinha muito menos dor na perna, porque eu terminava o dia, de verdade, Thiago, eu colocava a perna pro alto, muitas vezes eu dava aula fora, deixava a perna pro alto e minha mulher me ligava, e aí como você tava? Eu tô com dor nas pernas. Você operou as 2 safenas? As 2 lados. Tava com refluxo nas 2? Nas 2. E aí, depois da cirurgia, cara, minha vida mudou. Nunca mais tive dor, né? Nunca me atrapalhou para treinar, mas ficava uma sensação de cansaço, uma sensação de não recuperação da musculatura de membro inferior. E eu nunca tive isso, né? Você já sabia que tinha esse refluxo de safena antes de ter a trombose? Eu tinha alguns sinais, tinha algumas coisas eram visíveis, né? Não era completamente visível, né? Mas a gente é médico, a gente olha a minúcia, né? Era algo que incomodava, mas eu ainda achava que era um plano estético, né? Então, mas depois que eu operei, que eu tive a minha vida, aí a coisa ficou diferente, né? E o que foi engraçado a minha cirurgia foi por laser, né? E a minha cirurgia... Foi a Ju que te operou. Foi a Ju. Aí a Ju virou e falou assim... Essa cirurgia minha você não consegue estragar nem a pau, você pode fazer o que você quiser. Aí eu falei, beleza então. Eu tinha uma aula para dar no mesmo dia da cirurgia. Nossa. Eu estava sentado na maca do hospital, né? Porque eu demorei um pouquinho de voltar da anestesia. Eu fui operado de manhã, minha aula era às 18.
né? Só que eu fui acordar, era 4, 5 da tarde. Eu acordei, comi alguma coisa e falei, putz, a aula. Aí eu já comecei assim, dando aula. No mesmo dia, eu sentado na máquina, é por causa disso, por causa daquilo. A Ju apareceu, deu um tchau pro pessoal, falou, tá passando visita em mim aqui, mas vamos continuar aqui, que é importante, é o que eu tenho que falar. Assim, e eu suave no Profofol ainda, né? Porque você não volta 100%. Aí no outro dia eu pensei assim, se eu já trabalhei, por que eu não vou treinar, né? Liguei pra Juju, vai falar pra mim que você vai treinar. Eu falei, não treinei, coração. Ela falou assim, Paulo! Estou dizendo que já treinei, né? Ela tá só ali comunicando. Você usa a meia? Eu falei, estou com ela, então tá bom. Toma banho com a meia, não tira nem a pau. Então tá bom. Eu confio na médica, você fala assim, eu confio no seu serviço. Não, eu confio na Ju 100%. É Você tem costume de fazer um check-up cardiológico, vascular? Todo ano. Isso daí de rotina, porque de fato, né, o exercício ele modifica aquilo que são as nossas funções básicas. É igual uma gravidez, né? Uma gravidez é um estado fisiológico alterado. Se você for ver, por exemplo, né, acho que o exemplo mais clássico disso, né, uma mulher lá pela 20ª, acima da 20ª semana, ela já tem uma demanda cardíaca maior. Né? Então, você vai ver, em determinadas situações, você tem um arrasto de 50% da capacidade cardíaca. Se você fosse olhar isso à luz daquilo que é a fisiologia de indivíduo normal, você falava assim, olha, não engravida porque você vai ter diminuição da sua capacidade cardíaca. Então, a gente tem que entender que é um estado fisiológico alterado. E eu acho que nisso a medicina esportiva ela evoluiu muito para a gente entender o que é seguro e o que não é. Antes, nós pegávamos, por exemplo, uma radiografia de tórax de um paciente que era atleta, via aquele coração que era um panelão, falava, coração de atleta. Hoje a gente começou a ver que a coisa não é tão assim, tudo bem o coração ser de atleta, porque nós começamos a perceber que existe uma questão de acomodação do corpo, onde você se torna quase que um escravo daquela prática. Então, se você tem alterações cardíacas que são provenientes de um exercício específico, se você diminui aquele estímulo, aquela função cardíaca, ela muda. Então, é muito comum você ver pessoas que treinam muito forte, aeróbico, ou aeróbico e anaeróbico associado, elas têm alterações cardíacas que muitas vezes confunde o examinador e fala, pera lá, você tem uma insuficiência cardíaca, né, ou isso é uma sobrecarga de átrio porque você faz exercício. Então, eu cuido muito disso, até porque, Stephanie, o que acontece? O exercício que eu faço preferencialmente, ele é um exercício de força. Eu sou um trator, eu empurro 1 tonelada de barro. Agora, você põe um trator para correr na pista? Não. Isso quer dizer que toda hora que eu vou correr, eu sinto não só a demanda de correr com um corpo de 120 quilos, mas eu sinto o que é um corpo que não está adaptado para isso. Por isso que todo dia de manhã tem 1 horazinha de cardio para tentar contrabalancear as duas coisas, para essas modificações elas serem plausíveis, para eu também não chegar com 80 anos e ter uma alteração tal que, se eu não aguento treinar aquilo que eu treino agora, eu vou ter algum problema. Né? Isso é tão interessante que eu estava conversando com a Stephanie antes, eu fiquei 1 ano sem treinar. Fiquei 10 meses, porque eu fiz uma arritmia pós-treino. 2022, arritmia pós-treino. Estudo eletrofisiológico, não acharam nada, eco normal, e na ressonância achou hipertrofia de septo. Destreino, e aquilo que você falou, destreino total, o que aconteceu? Voltou ao normal. Aí, novamente liberado para as práticas. Então é aquilo, né? A gente vai se adaptando à realidade de exercício de alta intensidade que o corpo vai modificando, não tem muito. Quanto tempo foi isso, Thiago? Tem 2 anos. Você sabe que hoje, né, a opinião dos médicos ela varia um pouco, né? Então, você tem essa opção de fazer o destreino total, mas existe a síndrome do destreinamento. Então, você tem que contar que com o destreinamento também existe uma modificação do que são funções fisiológicas. Entenda o seguinte, se você é um organismo que está preparado para fazer 1 hora de exercício por dia, quer dizer que em algum momento da sua vida o seu corpo era preparado para fazer nenhuma. E você foi ganhando capacidade de utilizar energia na velocidade que era necessária para que você conseguisse sustentar um treino intenso de 1 hora. Horas. Metabolicamente, o que o seu corpo faz? Ele aumenta a captação periférica de glicose. Só que quando ele faz isso, ele também fala o seguinte, eu preciso criar reserva para 1 hora de treino.
E essa captação periférica de glicose aumentada, ela faz com que você guarde energia com mais facilidade. É a gente engordar mais fácil? Não, é você guardar energia, reservar energia com mais facilidade. Se eu preciso treinar 1 hora, eu também capto 1 hora. Então, quando você pega estudos de diferença, por exemplo, entre pessoas que permaneceram sedentárias e pessoas que treinaram, que tornaram-se sedentárias durante períodos específicos, você observa um aumento, principalmente de gordura visceral, muito rápido. Então, você pegar um indivíduo e simplesmente falar, pare, quanto que você vai diminuir, por exemplo, desse septo, mas quanto que você vai criar de inflamação guardando gordura visceral com bastante velocidade? Porque quem treina 1 hora, meu amigo, aprende rapidinho a guardar gordura. Paulo, e a mente? Pois é. A gente fala com exercício também esquecendo, né, dessa parte que ele gera uma sensação de recompensa. E quando você tira a recompensa do exercício? Então não é à toa que toda pessoa que faça exercício, ela sempre vai falar para você, o dia que eu não treino é mais difícil fazer dieta. Aquela recompensa que ele teria do exercício, ela tem que tirar de outro lugar. De onde ela tira? Ela tira do alimento. Quem fuma, fuma mais. Quem usa outros recursos relacionados ao que são os processos de recompensa, eles abusam desse recurso, né? E talvez, minha opinião, o exercício seja a maneira mais inócua, eu não digo, né, inofensiva. O exercício não é inofensivo, mas talvez seja o mais inócuo de você garantir recompensa para si, né? Dentro daquilo que a gente pode fazer e que nos traz impulso de vida, né? E que não depende de coisas secundárias. Então, comer eu dependo da comida, né? Tabagismo não é uma opção. Etilismo é praticamente uma doença, né? Não vamos falar nem de drogadição. O que sobra? Sobra exercício e relação sexual, né? Mas você não vai pegar a tua parceira e falar assim, olha, eu estou me sentindo um pouco chateado, será que você podia me ajudar aqui nessa hora programada? Né? Não é uma coisa que você também vai marcar horário. Olha, todo dia às 7 da manhã não me ligue porque eu estou ocupado intimamente. Né? Agora, você pode marcar um treino todo dia às 7 da manhã. Tá? E quando você não tem essa recompensa, o que acontece? O que acontece com a nossa alteração de humor? Quem vai controlar o seu núcleo acumbente? Quem que vai controlar a relação da sua amígdala com o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal? Quando isso vai dificultar a sua atividade, por exemplo? Medicina é planejamento. Isso é núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Se você tiver um distúrbio numa baixa liberação, por exemplo, de adrenalina e noradrenalina, que o exercício faz, na verdade, adrenalina, noradrenalina e serotonina. O que você tem? Você tem automaticamente uma sensação de desconforto. Você já imaginou trabalhar 12, 16 horas desconfortável? Chega aquela senhorinha na sua clínica com 352 microvasos para serem esclerosados com glicose hipertônica. E você está com essa paciência maravilhosa, né? Senta aí, vó, vamos resolver isso já. Não é o ideal. Então, isso que você falou para mim é fundamental. Como é que está a tua saúde mental de simplesmente largar o exercício e falar, deixa para lá. Isso é simplesmente uma coisa que somente quem não treina consegue perceber o valor, ou não consegue entregar o valor para isso, né, Thiago? Eu marcava o X todos os dias, você acredita? Acredito. Sem impressionante. Opa, você acredita. Paulo, me fala uma coisa. Dos seus pacientes ortopédicos, teve algum que você cursou com uma doença grave vascular? Ou você aconteceu alguma lesão, alguma coisa? Deixa eu puxar da memória, Stephanie. Olha, dos ortopédicos de cirurgia, graças a Deus, nenhum. A gente toma todo cuidado em relação à profilaxia para que não tenha, mas esse paciente não tem risco. Não interessa, é ser humano, tem risco. Exatamente. Vai usar meinha, vai ficar deitadinho na maquinha durante 4 horas, vai usar meinha, né? A gente vai fazer tudo o que tem para fazer em relação à profilaxia. Então, eu acho que a história para contar, de falar, eu já tive, né? Existem acidentes que pode acontecer, obviamente, né? Mas eu entendo que a profilaxia é fundamental. E eu percebo que talvez, né, e muito provavelmente, eu acho que eu não tenho uma história para contar disso. Por conta da profilaxia, é fato que ela funciona, né? Dos pacientes que me procuraram para a questão de performance, né, e entendendo que performance não é só você ficar mais forte, emagrecer. Performance é você fazer melhor aquilo que você está acostumado a fazer. Né? Você, Stephanie, fala para mim, olha, eu estou me sentindo cansada para trabalhar, me falaram que exercício ajuda isso. E aí, ajuda? Ajuda, mas você tem que começar do jeito certo, senão você vai se sentir desgastada e o efeito vai sair o contrário.
Então, vamos buscar o que é essa preparação física para ser uma super Stephanie aí, num período aí, vamos dar um período bom, 8 semanas, 12 semanas, para você se adaptar àquilo e você tirar o melhor daquilo. Dentro desses pacientes, eu também não consigo me lembrar, tá? Mas também é assim, isso é uma coisa que a gente sempre toma... Na residência, nada de te vem à mente. Você, né? Não. Você era o paciente? Eu fui bastante paciente, né? Eu talvez seja o caso para você do meu consultório, eu sou o caso de alteração. Mas você sabe, por exemplo, paciente que corre, né? Tem uma coisa muito importante, né? Quando a gente participa e assim, o que é legal da corrida? Você faz isso em diversos locais, né? Já pensou que é legal correr as corridas que tem ao longo do mundo, né? Então você vai para a Europa, para América do Norte, né? Você vê locais diferentes, você conhece outras pessoas, você participa daquela adrenalina compartilhada que aquele momento te traz, e aí você volta no avião no mesmo dia. Então, isso é o que não deve fazer. Meus pacientes, eles são... Cara, é impressionante, é um cuidado básico. E eu explico para eles. Que todo mundo faz. E eu explico para eles. Eu gasto 2 horas falando o quê? Pelo amor de Deus, fez a corrida, você está hemoconcentrado, desidratado. Eu preciso de pelo menos um dia, pelo menos, para conseguir você ter condição de viajar com segurança. Paulo, Ironman, vai para Floripa na segunda de manhã. O aeroporto não cabe de 20. Todo mundo voltando. Bom, o Ironman eu já fiz isso, tá? 1.500 pessoas, mais ou menos. Você não serve de exemplo, né, Thiago? Meu Deus do céu. Não, isso é uma coisa básica. Todos eles são orientados. Graças a Deus, de novo, com eles eu não tive nenhum tipo de dificuldade em relação a isso, que me deixa muito feliz. Mas que é uma coisa, por exemplo, Thiago, que parece uma tolice, né? Você fala, não vai acontecer nada, cara. Ou então eu me reidrato depois da corrida. Não é, o físico é que nem uma esponja, né? Ele vai puxando a água ao longo do tempo. Você não consegue reidratar. Tá demasiado, perde tudo para terceiro espaço. Exato. Modificou tudo. A tua fisiologia ali tá toda modificada. Exato. Um diazinho, pelo amor de Deus, né? Fica, come uma pizza no lugar, viaja no outro dia. Sabe, Paulo, que eu me preocupo mais com provas pequenas? Me conta isso. Tipo, vai ter uma corrida aqui, atravessando a Ponte Estaiada. Quando você vai para o Ironman, normalmente você tem muito paciente que te procura, faz um condicionamento, a gente tem aquele preparo. Tipo, eu não vou sofrer aquele dia. Eu tô sofrendo ali há 4, 5 meses. Exato. O corpo já criou carcaça. Opa, O problema com prova curta, todo mundo acha que pode. O povo acha que 5 km é daqui pra esquina. Verdade. O povo não tem noção do que são 5 km. É longe. É longe. É longe. É longe. No exército eu tive que fazer uma marcha. Paz. Você já acabou, mas continua vindo caminho. Você fala, como é que é isso aí? Não chega nunca. E a ideia do sedentário é 5 km é fácil. É onde eu tenho medo. É quem mais desidrata. Eu tenho medo mais de trombose, mais de evento cardiovascular. Faz sentido. Prova dessa do que no Ironman, cara. Nossa, você pode vir em evento, tem muito mais. Eu fico preocupado. Quando você vê a largada dessas provas, você fala, meu Deus, 3 vão infartar, 4 vão ter trombose. Porque você começa a pensar em número, né? Quando a gente tem 3 mil... com toda essa galera junto. E você é o médico, então tem o fator CRM positivo. Teve na meia maratona do Rio, o cara infartou na frente, vinha atrás um cardiologista e parou para reanimar. Eu acredito, cara. Esse, no caso, foi o premiado. Você sabe que não teve um voo internacional que eu fiz na minha vida que alguém não passou mal, que eu não fui chamado. Sempre me chamam. Cara, sério, gente, eu tenho um pé frio, cara. Eu tenho um pé frio. Eu já fico pensando, eu entro no avião. Nós vamos viajar com você, então. Sempre. Carrega a Stephanie. Eu já sei que me chamam. E olha assim, a minha irmã, acho que já foi chamada umas 2 vezes em viagem internacional comigo, né? E eu fiquei assim, ela é clínica, né? Eu, graças a Deus, ela tá aqui. Mas eu já ganhei a primeira classe uma vez por causa disso. Mentira. De Nova York para Las Vegas, me chamaram. Aí, quando acabou, falou assim, o senhor gostaria de, como um prêmio, ir pra primeira classe? Oh, meu Deus. Cara, eu fui pro Japão. Tava acompanhado e ganhou umas 2 cadeiras. Ganhou umas 2. Eu fui pro Japão e os caras não me deram uma bolacha a mais, cara. Não, é sério. Não te deram nada? O quê? Escuta essa, eu tava indo pro Japão. É um voo de 28 horas, né? Quer dizer, não é... Sabe? É grande. Se você não aprende a fazer cocô fora de casa, indo pro Japão você vai aprender. Não tem como não, né? Ali você vai ser testado da sua capacidade.
E tá tudo bem, a gente tá chegando, pô, são 14 horas até Dubai, depois você mais tem 5 horas de aeroporto e mais 11 até Narita, em Tóquio. Eu fiz esse mesmo voo. Que delícia de voo. As 5 horas em Dubai você não consegue ficar deitado, sentado, você não consegue pensar, né? Você só pensa assim, banho, trocar meia. Pelo amor de Deus, eu quero tomar um banho e trocar meia. Aí eu descobri, né? Falei assim, já sei o que vou fazer, vou jogar a meia fora. Aí eu tive que jogar o tênis fora quando eu cheguei em Narita, né? Tudo bem. Enfim, a gente estava na perna Dubai-Narita. Tem algum médico a bordo? O sujeito fala num inglês, né? Meio, como é que fala? Meio árabe, porque a gente estava indo pela Emirates, né? E a Roberta, meu marido! Eu falei assim, já começou errado. Eu sou ortopedista. Eu sou ortopedista, não sou médico, né? Já diz meu chefe isso. Não, chamo médico, eu sou ortopedista. E eu, tudo bem, né? How are you? Né? Let's go. E aí o cara olhou pra mim, qual que foi a segunda coisa errada? Parou na minha frente, o chefe de cabine, você é médico mesmo? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, você quer que eu puxe o meu CRM ou você quer ajuda? Não, me ajuda, mas depois eu quero a sua licença. Nada convencia, enfim, né? Nada convencia. Isso já aconteceu em São Paulo algumas vezes, outras histórias, né? Tem uma que vale a pena contar. Mas enfim, aí fui lá atender, eu olhei pra cara do sujeito, o cara era um indiano. Ele tinha uns 1,90 m de altura, porque ele não cabia na cadeira que ele estava sentado, né? Aí eu já olhei, aquele bracinho compridinho, aquela pessoa mais esticada. Aí eu peguei e dei uma puxada na pele dele e falei, ai, não tem Ehlers-Danlos, porque isso eu estudei na graduação, maldito! Ele tinha... O que ele tinha feito? Ele tinha estourado um bleb. Ai, que legal, tava fazendo enfisema aqui, assim. Nossa. A gente tava 3 horas de Narita. Aí eu olhei pra cara do fulano, dá pra gente tirar esse moço daqui? Porque pode ser que não seja muito bom o que vai acontecer daqui pra frente. Aí o sujeito, mas por que retirar ele? Eu falei assim, dá pra tirar daqui? Aí fomos, tiramos ele, colocamos ele na classe, na classe executiva, né? Deitei ele e falei assim, pode trazer a coisa de procedimento. Aí ele trouxe, né? E aí... Só vi a traqueiazinha dele virando. Eu falei, tá fazendo um... Ai, meu Deus do céu. Vou ter que enfiar uma agulha nesse caboclo aqui, né? Aí eu olhei pro sujeito Ele trouxe lá o material e falou, olha, eu preciso que você feche a coisa. Ele falou, por quê? Porque eu vou ter que enfiar isso aqui no peito dele. Agora imagina, eu falando inglês, com o indiano que não entendia inglês. Com o chefe de cabine, que mal falava inglês. Ele indo para o Japão e tentando explicar para o indiano, em árabe, o que estava acontecendo. Que perrengue. Sabe? Eu estava vendo a hora de alguém achar que eu estava matando o sujeito. Falar, resolveu. Curativo de 3 pontos, beleza, deita aí. Aí o cara fala, muito obrigado, o senhor pode voltar para o seu assento. Não ganhei. A primeira classe? Não ganhei. Nem depois disso, né? Não, depois disso eu quase fui preso, né? Porque aí o que aconteceu? O chefe de cabine falou, eu preciso que o senhor esteja do lado do paciente a hora que entrar. Aí entrou o pessoal do Japão, cara... Sabe aqueles filmes de desenho de anime, né? Que o pessoal entra, parece um bando de Robocopzinho, uma SWAT de japonesinho entrando ali. Eu falei, cara, eu vou ser preso, realmente, né? Aí vieram remover o sujeito, levaram, papapá, aquela baita confusão. Fiquei no aeroporto preenchendo papel umas 3 horas. Né? E minha família esperando lá, cansado, todo mundo cansado. Culpa da Roberta. Ninguém mandou ela falar? Você tá vendo? Eu falei pra ela, falei assim, CRM positivo e Roberta positivo. Eu devia ter ficado... E né? Eu virei que não te deu nada depois? Me deu os parabéns. Tá ótimo. Fizeram uma cartinha. A minha irmã, ela veio, a gente fez uma viagem pra Suíça, ela voltou, ela tava no voo, chamaram ela ficou do lado do voo todo, de Zurique pra cá. Aí chegou, ela mandou um e-mail para... Ela pensou, pelo menos um desconto, de repente, né? Nada. Já tem 1 ano. Que isso? Okay. E você sabe que você pode cobrar, né? Não, depois eles cobraram, eles pediram. E ficou ela e o meu cunhado junto, né? A paciente ficou passando mal o voo todo. É, porque você sabe que se o médico falar que tem que descer o avião, tem que descer o avião. Sim. Se acontecer alguma coisa com o paciente e eles não descerem o avião para esse paciente ser atendido, é responsabilidade deles. Nossa, né? A gente está viajando. Pois é. E aí eles chamam a gente.
Mas aí eu perguntei pro meu advogado isso, ele falou assim, só que você não pode cobrar a companhia, você tem que cobrar do paciente. Quer dizer, você trabalha, é a conveniência, né? Você cuida do paciente, bom, eu não tinha onde descer, eu estava em cima do oceano, que você lembra de você fez essa viagem, né? Descer aonde, né? Vem cá, baleia, leva pro Aquaman, né? Não vai, né? Ou chama Iemanjá, né? Como é que tá aqui Iemanjá em japonês? Né? Não vai, né? Eu tinha que descer em Narita mesmo. Mas eu acho que tinha que ter um médico, sabia? Nesses voos. Bom, tem um oficial você sabe que tem um oficial de segurança, né? Que vai disfarçado. Hoje tem sempre um oficial de segurança que vai disfarçado por conta de terrorismo, é uma preocupação dos caras. Podia ter um médico, né? Também. Porque situações como essa, elas não são... Não. Eu tô te falando, eu já atendi... Muito comum ter. Eu atendi crise de pânico. A maioria que eu atendo acaba sendo crise de pânico. Eu tava na Europa, um casal de namorado russo, eu não vou francês... E a menina com uma hipoglicemia. E aí? Eu arranhava francês, mas não falo nada de russo. Eu falo muito obrigado, spasiba, né? É só, mais nada. Né? E não, niet, acabou. É mais isso. Né? Tinha que conversar com os dois russos, com a comissária que falava francês, mas não falava inglês. É muito importante para falar inglês. E eu naquela situação, eu falei, e agora? O que eu faço? Né? E no final deu certo, né? Porque pelo menos tem suco de laranja, né? Ou suco de uva nesses vozinhos. Nossa missão, né? Até nas férias, nas férias de lazer. Eu atendi uma mãe com um filho chinês indo para a Bahia, que eles não sabiam falar nada a não ser mandarim. Meu Deus. E eu olhava para a aeromoça e fazia, o que eu vou fazer? A aeromoça olhava para mim, não sei. Eu falei, também não, então... A gente fica aí nessa aí e tá tudo resolvido. Meu Deus do céu. Não, ela tava só vomitando e tal, mas não sabia falar nada. Eu falei, mas nada. Eu falei, meu Deus, que desespero. Cara, que perigo. Aí o que eu ia te contar, a gente tava, por causa do físico, né? Eu trabalhava no hospital na Zona Sul. Aí chega aquela velhinha, né? Lembra que vocês estudaram pra prova de residência, clínica geral? Membro encurtado, rotação externa, típica, fratura de colo de fêmur, né? Aí eu fui receber a senhorinha com todo carinho, né? Porque eu tenho essa coisa senhorinha, eu acho a coisa mais bonita do mundo, senhorinha, né? E a gente conversou e ela tava quietinha, tava sem dor, foi tudo bem. A hora da pré-cirurgia, chega o marido dela, né? E chega o marido dela com aqueles nomes de senhorzinho, sabe? Tipo Aristeu, né? Domênico, aquele nome. Ela tinha aquele nome também de bem velhinha, sabe? Emengarda, né? Porque a pessoa com um nome desse, ela já nasce velha. Já nasce com 100 anos. Porra, cara, assim, impressionante, assim, não tinha como ser a coisa mais típica do mundo, né? E ele chegou todo bonitinho, meu amor, você tá bem? Aí ela respondeu, eu tô. E você foi bem tratada nesse hospital? Ela vira pro marido e fala assim, eu fui muito bem tratada, esse hospital é tão bom, que até o segurança sabe de medicina. Ó, virei segurança, vou cobrar dois salários. Para finalizar a nossa conversa, porque aqui a gente ficaria uns 6 dias conversando. Papo bom, né? Muito tempo. Eu queria uma indicação de um filme seu. Putz, cara. Algo filme. assim que fosse impactante. Um livro. Eu vou te dar 2. Né? 2 que eu não te digo mudaram minha vida, mas que mexeram comigo no lado emocional em relação à profissão. O primeiro é um filme, né? Bom, eu sou muito fã do Tom Cruise, mas não vai ser Missão Impossível, né? Vai ser aquele que ele faz o papel de um agente esportivo e que ele cuida de uma série de atletas e que ele trabalha numa empresa. E nessa empresa ele resolve fazer um statement de como que devia cuidar dessas pessoas, que devia ser atencioso, né? Que devia atender o que são as demandas dessas pessoas, não tratar elas como simplesmente, né, um ganho de dinheiro que você vai manipular elas, né, de um lado para o outro. Né? E ele se arrisca falando isso porque ele tem um chamado do coração dele. Né? Ele fala, cara, eu preciso trabalhar melhor, né? Eu sou um ser humano, eu estou lidando com um ser humano. Né? Não é ligar para o cara e falar, ó, das 5 da manhã você tem que tirar foto para não sei quem e dane-se, né? O pagamento só resolve isso. Né? Ele tem essa crise de consciência e ele é demitido dessa empresa.
E aí ele tenta cuidar das pessoas que ele já cuidava, porém, né, a empresa acaba ficando com todos os atletas que ele cuida e ele fica com um cliente só. E ele, de fato, exerce aquilo que ele está falando. E por todos os percalços que ele passa, ele começa a ser procurado, por quê? Porque o que ele investiu nesse cliente, que era aquilo que ele achava que devia ser o certo, né, acaba se tornando uma razão para o sucesso desse cara. E todo mundo começa a procurar ele exatamente pelas razões pelas quais a empresa o despediu. Então, em Jerry Maguire, o que tem? Tem aquilo que a gente fala do jeito da gente seguir a nossa profissão. Não estou falando médico, né? Estou falando da questão do que é a empatia cognitiva, mas a empatia afetiva também, né? Eu sei o que você tem, mas eu entendo o que você está passando. E que interfere muito na nossa medicina baseada em evidências. Porque o que é medicina baseada em evidências? É literatura atual, a sua habilidade, mas é o respeito à preferência do paciente. O livro é um livro que eu ganhei da minha mãe, Heloísa, né? Eu tenho duas mães, a mãe Pérola, a mãe Heloísa. A mãe Heloísa é casada com meu pai há 30 anos, né? E ela me deu um livro e falou assim, esse livro me lembra de você. É um livro do Daniel Kahneman que chama Rápido e Devagar. E eu acredito que a gente na medicina, a gente treine tanto para a gente poder responder no instinto. Né? Eu acho que é para isso que serve um ATLS, é para isso que serve um ACLS, é para isso que todos os treinamentos de emergência que a gente tem servem. Só que o nosso trabalho na clínica ele não é atendimento de emergência. Ele é um trabalho investigativo. Na ortopedia, o que é a minha dificuldade? O paciente ele chega para mim com um exame que aponta uma lesão, só que a dor dele não é daquela lesão. E ele quer operar a lesão. Qual que é o meu dilema? Eu faço o que o paciente quer e opero a lesão que não dá a dor, ou eu explico para ele que aquilo não está dando problema, que o problema dele é outro e não é cirurgia que vai tratá-lo? O quanto ele vai confiar em mim? E por conta desse dilema, eu tenho que agir com esse paciente com muito cuidado e raciocinando muito bem o que eu vou fazer. O livro do Daniel Kahneman, ele fala do que é o eixo 2 e o eixo 1 de pensamento. O eixo 1 é aquele que é a nossa resposta rápida e instintiva às coisas. O eixo 2 é quando a gente transfere o que é a tomada de decisão imediata, que normalmente está vindo da amígdala para o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. E o esforço que a gente tem que fazer para tornar cada vez mais esse bypass comum. Sempre raciocinar para as coisas que aparecem, às vezes até as mais simples. E também, para não aniquilar o que é a nossa resposta de instintiva e intuitiva, mas entender que ela é uma resposta e você conseguir raciocinar sobre ela também. Afinal, a gente é ser humano, nossa capacidade é raciocínio. Eu lembro quando eu era aluno, eu tinha pavor de não saber do que o paciente estava falando. E aí um professor meu falou assim, eu também não sei, eu vou saber depois de 40 minutos de consulta, às vezes eu ainda não sei, mas eu imagino 4 ou 5 coisas. Sabe como chama isso, Paulinho? Chama hipótese diagnóstica, a gente formula e investiga. Você não tem que ter preocupação daquilo que o paciente tem a primeira vez que você vê. Você tem que ter preocupação se você sabe investigar. Diagnóstico, até o Google dá diagnóstico. Agora tratar é só o médico. Concordo. Lê Daniel Kahneman, assiste Jerry Maguire, vale a pena. Jerry Maguire já assisti, agora esse livro eu vou ler. Bom, é coisa de gente velha, né? A gente é tio, né? Para com isso. Para. Tio Tiago. Finalizando esse episódio maravilhoso, mais uma vez, te agradeço em nome da sociedade. A segunda vez com a gente, a próxima já dá para pedir música. Pronto. Mas a próxima já está convidado. Tá bom, ótimo. Um prazer. Então, gostaria que você deixasse o seu arroba. Sim, senhor. @Paulo Musi na rede, né? MUZY, para não errar. Então, para todos aqui estarem seguindo o nosso monstro Paulo Musi, tá? Todos sigam aqui a SBACV Nacional. Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Obrigado, Stephanie. Todo meu. Participar desse podcast com você. Tchau, pessoal. A gente se vê.